Você que acompanha a programação da TV Câmara, seja muito bem-vindo ao Ponto de Vista, o programa de debate do seu canal Legislativo. Comemorado em todo o mundo, o mês de outubro é dedicado à conscientização das mulheres sobre a prevenção ao câncer de mama. O Outubro Rosa, como é conhecida a campanha, é o tema deste ponto de vista da semana. E conosco aqui um time de peso. Desse lado de cá, nossa amiga da gestão administrativa, mais conhecida como Cida, mas é a Conceição Aparecida, que vai falar um pouco sobre a experiência dela, que ela já passou por tratamento do câncer de mama e viveu essa experiência, vai poder falar um pouco. Desse lado meu aqui é Cacilda Araújo, que hoje vive essa experiência do tratamento, vai poder dividir um pouco isso para a gente, poder falar um pouco sobre o que é esse tratamento, como conviver pela segunda vez. Do lado de cá, a Bruna Carvalho, que é enfermeira do Hospital Nossa Senhora das Graças, do Hospital Municipal, desculpa. E também vai falar um pouco sobre a questão dos dados mais clínicos, como que funciona, qual que é o tratamento, a prevenção. Nosso amigo Padre Décio, vereador do PP, que sempre levantou essa bandeira, né, vereador, das campanhas de conscientização, está conosco também. Bom, a gente vai começar falando então com a Bruna, para a gente entender o câncer de mama. Que o câncer de mama, Bruna, é o segundo mais comum entre as mulheres e é responsável por cerca de 25% dos casos. E, infelizmente, cada vez mais o diagnóstico não feito precocemente aí ataca muitas mulheres e as mulheres cada vez mais estão vivendo com essa realidade. O que é o câncer de mama? Como é que funciona a questão da prevenção? É isso mesmo, correto, Raquel. O câncer de mama só perde, na verdade, falando mundialmente e a nível de Brasil, só perde para o câncer de pele. Então, são dados estatísticos de grande importância para a gente, né? O câncer, na verdade, é uma aceleração de células atípicas no organismo, de células diferentes, né? E o câncer de mama é uma luta que as mulheres têm passado. Então, a gente pede para não deixar o câncer, pede para que não deixe chegar na fase de tratamento, e sim a prevenção, né? A gente sabe que tem fatores predispostos, né, que podem acometer as mulheres, como principalmente fatores hereditários, mas tem o próprio fator também de vida, né, estilo de vida, que hoje em dia a gente tem um estilo muito de vida corrido, aí entra obesidade, né, entra diabetes, entra outras comorbidades como hipertensão também. Então são fatores que, ao passo que a gente consegue diminuir, né, a gente consegue fazer uma boa prevenção, não deixar atingir até o tratamento, que é a fase mais dificultosa, né? Pois é, e seria a prevenção a forma mais correta de poder se detectar o câncer de mama? Sim, a prevenção. A gente até pede para que as mulheres façam o autoexame, né, que é o principal método hoje em dia que a gente consegue detectar precocemente, né, o câncer, e com isso fazer um tratamento mais correto, mais a tempo, né? É um exame fácil de fazer, a mulher pode fazer em casa mesmo. É um exame simples que a gente pede para a mulher escolher um dia de cada mês, um dia fixo, fora os dias do período menstrual, né? Para que não se esqueça, né? Ficar um dia fixo para que não se esqueça daquele dia que a gente tem que fazer. Fique em frente ao espelho, nua, né? Verifique sinais de diferença entre um seio e outro, algum aparecimento de algum nódulo que a gente faz mesmo com toque, né, na mama toda, começa numa mama, passa para outra, em toda a mama até chegar no próprio mamilo. Esse é o autoexame e é o principal método preventivo. E tem aquela questão dos dedos, né? A mão tem que ser espalmada, Isso. E tem que contar também que pode achar alguma coisinha ali, que muita gente fala assim, nossa, será que isso é o nódulo? E não, Exatamente. O seio tem a sua formação, sim. né? Por isso que é importante se fazer o autoexame todo mês, porque a gente se conhece através do autoexame. Se eu começo a fazer hoje, eu vou achar nódulos, que são nódulos normal da própria mama. Se eu começo a fazer todo mês e já conheço o meu corpo de uma tal forma que daí a um ano apareça um novo nódulo em nova área, eu já começo,
tem alguma coisa errada ali. Não, isso aqui não estava. Então, o próprio autoexame te dá essa defesa, né? Te dá a organização de você conhecer o seu próprio corpo. Aparecer alguma coisa nova, é porque você está fazendo o autoexame todo mês certinho. Bom, do lado de cá, duas guerreiras aí que enfrentaram e enfrentam essa realidade hoje e nem por isso estão abatidas, estão aí firme, acreditando, né? A Cida que já passou por essa situação e a Cacilda que está passando pela segunda vez essa situação. Como é que é para você hoje viver isso e poder falar disso, Cacilda? A princípio, aceitei, né? Mas pela segunda vez a gente já fica assim, porque eu faço meus controles todos, sou rigorosa com meus controles. E em 2009, quando eu tive a primeira vez... Você descobriu como é que foi, essa descoberta? Eu tinha feito em 2009 meus controles, mamografia, tudo certo. Daí, eu acho que foi um mês, aí eu descobri um caroço no mamilo. Você fazendo autoexame? Aí falei com meu marido, ele falou assim, volta na médica. Aí eu voltei, aí foi investigando, até fazer a biópsia, que aí deu que era câncer. Só que uma médica me explicou que é o câncer, que é um nódulo intrabecular, acho que é esse nome mesmo, que ele fica, sabe, ele fica escondido. Então eu fiz mamografia, tudo não apareceu nada. E depois apareceu no mamilo o caroço, um nódulozinho. Então quer dizer que ele já estava lá já há algum tempo? Já estava, né? Aí fiz o tratamento, controle, tudo. E agora em novembro, como eu estava te falando, eu tive uma placa vermelha que ficou doendo a mama, inchada, mas aí a princípio acharam que era mastite, aí continuou doendo a mama, aí eu voltei no meu plástico que tinha feito minha reconstrução, ele pediu para eu procurar meu mastologista de novo, que eu voltei nele e ele pediu uma punção. Aí na punção descobriu que tinha nódulos no meio, tinha derrame pleural, aí recolheu o líquido para fazer biópsia e tudo. Aí deu que tinha no mediastino, na cavidade pleural, derrame pleural, na parede torácica. E com o exame que eu fiz complementar, o PET scan, um ponto no fêmur também. Aí eu estou tratando. Tá aí firme tratando. Já fiz 12 sessões de químio, repeti o PET scan e, assim, as 12 deram uma resposta muito boa, mas aí estou fazendo mais 12 e depois dessas 12, não sei se vai repetir o PET scan e para ver se vou continuar com a químio ainda ou com a químio oral. Pois a gente vai voltar em você, porque a Cacilda tem uma experiência muito interessante, que é a questão da touca, a gente vai explicar o que é, mas vamos falar também com a Cida. Cida que já venceu o câncer, Cida passou por um processo também doloroso, um processo que é penoso, né, Cida? Por mais que a gente tenha força, nunca é fácil, né? Não, realmente, Raquel. Porque no início, né, eu tive a graça de descobrir esse câncer, né, na minha igreja, né, numa missa que o padre proclamou esse câncer, e eu senti que era comigo, fiz os exames e realmente. E também, assim, se a pessoa não tiver uma espiritualidade, não procurar por Deus, a gente não vence. E aceitar também, né, as orações de todos, né, fazer o tratamento devido, né, com os médicos, procurar ser uma paciente também, colaborar com tudo. Porque a gente passa por processo de cirurgia. Quando está descansando da cirurgia, começa o tratamento da quimioterapia pesadíssimo. A rádio também muito pesada. Você teve que fazer todos os tratamentos? Todo, o pacote completo. Eu falo que no meu caso foi o pacote completo, né? Porque algumas mulheres não precisam, né? Existe o tratamento, às vezes só medicamento e resolve. No meu caso, foi necessário fazer a quimio. Porque o meu médico mesmo falou, se você não quiser falar que não tem um câncer que já foi retirado, nós não vamos poder fazer. Mas como a equipe médica acha melhor você fazer a químio, a rádio, tudo direitinho, é necessário, porque
é bom o tratamento, né? E você está bem, o tumor não era tão grande assim, no tamanho adequado. Mas é necessário, então tive que cumprir todo. Durante quanto tempo você fez esse tratamento? Eu fiz, a primeira químio minha foi em novembro de 2012. Depois fiz essas 4 sessões, que no meu caso foi só necessário 4, que é chamada químio, né, vermelha, que provoca a queda de cabelo, unha também, né, que é o mesmo caso que cai o cabelo, cai as unhas, é o mesmo. E depois, quando eu comecei a descansar um pouquinho da químio, aí veio o processo da rádio, porque a gente tem que esperar todo o processo do SUS, embora que hoje, graças a Deus, está tudo muito rápido, mas ainda tem alguma espera. E quando eu terminei a rádio, eu ainda tive que esperar, porque no meu caso, o tumor, ele deu positivo para que eu tomasse uma outra quimioterapia, trastuzumab, que essa eu fiz durante 1 ano. Quimioterapia por 1 ano. A cada 21 dias. Então, vai chegando um ponto que você não tem veias mais, né? É doloroso, é sofrido, é cansativo. Mesmo quando, né, o 3º dia eu falo que é como a ressurreição mesmo de Cristo, todo o processo da quimio. Após o 3º dia que você começa todo o processo, que você sente tudo, que você, né, não suporta um barulho, não suporta cheiro de alimento. E Deus me deu uma graça muito grande que com esse todo aprendizado, todo o processo do câncer, eu aprendi muita coisa que eu também podia ajudar muitas pessoas, né? A intolerância alimentar, o suco, por tudo. Você tem que reaprender a viver, né, Cida? E aceitar o primeiro ponto, a fé em Deus, a espiritualidade, ou que seja, né? Todos nas suas denominações religiosas, no meu caso, católico. Mas se você não tiver um Deus e pedir, Senhor, né, eis-me aqui, se entregar, se lançar, porque eu não tinha outro caminho. E fazer a sua parte também. A oração é importante, a fé é o que move. Porque se você aceitar, você aceita o tratamento que os médicos estão te oferecendo, que normalmente as mulheres ficam arredias, não quer, o cabelo cai, não sei o quê, e fica arredia, não quer procurar, não quer avançar o tratamento. Eu pedi muito a Deus essa força para eu ir, né, que tem a medicina para nos ajudar. Olha exatamente. Que Deus, né, tão evoluída hoje. E no meu caso foi tão bom, porque a equipe me preparou para fazer a mastectomia. Quando entrou para o bloco, né, com todo o sistema, eles viram que dava para retirar apenas um quadrante. Então, eu não precisei ser mastectomia, tirou só um quadrante. Já foi uma vitória para mim. Sem dúvida. Eu pensei que eu saí do bloco, né, sem uma mama. Você tinha uma baixa expectativa e saiu Mas de lá. Mas é o treinamento, né, que eles preparam a gente tudo. Bom, Padre Décio, o senhor está sempre junto a essas campanhas, né? Agora é o Outubro Rosa, a partir do mês que vem é o Novembro Azul, não a pedofilia, o senhor está sempre engajado nessas campanhas. O Outubro Rosa está aí para alertar e para, assim como essas mulheres, dar força a quem precisa conviver com isso, passar por essa fase, mas ter aquela fé, aquela firmeza de que vai conseguir superar esse problema, que é tão comum, né, Padre Décio? É mais comum do que a gente imagina, né? E eu sempre falo com as pessoas, o universo do padre é extremamente feminino. Nunca vi alguém para estar tão rodeado de mulher igual o padre. Graças a Deus, né? Então eu agradeço muito, né? Eu tenho na minha família, minha mãe, minhas irmãs, minha sobrinha, nas comunidades onde eu vou, são várias mulheres, aqui mesmo na Câmara. Então, onde eu passo, sempre tem um universo feminino. E a vida me ensinou que o ser humano é cérebro, corpo e alma. Um cérebro que pensa, uma alma imortal e um corpo frágil. Então, nós todos estamos sujeitos a qualquer tipo de enfermidade. Mas o câncer de mama, ele é muito forte numa família. Se você não tiver Deus, se você não tiver ciência de Deus, se você não se amar como pessoa, e se você não acreditar no potencial do ser humano, você se rende. Então é importante. E não é só o câncer de mama para mulher, não. Eu tenho amigos que já passaram pelo câncer de mama masculino. Que é bem menos comum, mas existe. Né? É uma realidade que está aí e que a gente tem que comprar essa briga. Tudo aquilo que fere a dignidade do ser humano tem que ser combatido, né? E nós sabemos que a doença biológica, ela vem para atormentar, trazer dor.
traz provações, mas acima de tudo traz sofrimento. E nessa hora, se você não tiver uma confiança em Deus, você fraqueja. Então, estar ao lado daqueles que sofrem, daqueles que são humilhados, né, na sua dignidade, na sua condição de ser humano, porque de uma forma ou de outra, a doença, quando atinge uma pessoa, ela traz uma humilhação, um constrangimento. E se você não tiver consciência de que você tem ali uma essência divina, que você é ser humano, que você precisa ter condições de correr atrás, de tratar, se você não tiver um apoio, você se perde. Então eu sempre procurei estar ao lado daqueles que passam por momentos difíceis. Não só porque sou padre, mas como pessoa humana, a gente tem que ser solidário uns com os outros. Então essa campanha, né, do câncer de mama, do câncer de próstata, da pedofilia, são campanhas que a gente adere assim naturalmente, porque também sou humano. Sei que eu estou aqui hoje tranquilo, sereno, mas amanhã é outra realidade, né? Eu aprendi a viver o dia de hoje como se fosse o último, porque é a graça que Deus nos dá. E nesse momento você tem que estar sempre pronto a estar solidário com a espécie humana. Bom, é interessante falar, o Padre Décio está falando dessa questão de se unir, de participar das campanhas, de dar força à família, a importância da família. Eu acredito que a família seja fundamental nessa questão. E hoje nós estamos aqui todos de rosa, todos lindos de rosa, porque a campanha Outubro Rosa, esse lação rosa aqui, é para mostrar a importância disso aí, que as mulheres precisam se prevenir, as mulheres precisam conversar. Eu acho que talvez o diálogo seja mais importante. E é bom a gente lembrar que o Outubro Rosa, ele, na verdade, ele começou há muitos anos atrás, foi um movimento em 1990, né? Agora começou essa propaganda, toda essa divulgação, essa mobilização, que Bruna, talvez uma das principais ajudas para que as pessoas se alertem, se atentem e falam, como a Cida falou, mas isso pode ser comigo, né? Essa mobilização é fundamental, né? É fundamental. E eu costumo falar que a gente precisa entender o Outubro Rosa como outros meses também. Outubro Rosa, por que outubro? É só assim um incentivo da gente se unir mais durante o outubro, fazer as palestras, fazer essas caminhadas em prol do câncer de mama, mas é importante lembrar também que o Outubro Rosa deve ser Novembro Rosa, Janeiro Rosa, Fevereiro Rosa. É verdade. O Como ano você diz, rosa. Determinar um dia aí do Exatamente. mês para fazer o autoexame. Não demora, né? Com 5, 10 minutos eu consigo fazer um bom autoexame. E como as duas pessoas que estão aqui do nosso lado falou, né? Se descobriu através, né? Do exame simples que é o autoexame, né? Igual alguns nódulos são facilmente detectáveis, igual ela citou um exemplo muito bom, que durante o processo de exames de imagem não se pôde detectar esse nódulo. Então, se não fosse ela para ver esse nódulo através desse autoexame, né? Como é importante a gente se conhecer. Agora, eu sei de casos, por exemplo, que nem pelo autoexame a pessoa conseguiu detectar. Ela tinha o problema e foi saber muito tempo depois que no autoexame ela não conseguia detectar. Existe essa possibilidade também? Existe sim. Os nódulos, na verdade, mamários, que são os nódulos comuns em cada organismo, inclusive tanto de mulheres quanto de homens, são facilmente comparados, é difícil de você detectar um nódulo de diferente, né? Então pode ser que você no autoexame faz e verifica um nódulo e acha que é um nódulo mesmo do organismo. Então existem esses casos mesmo que são difíceis, é só através de exames de imagem mesmo, mas são casos raros. A maioria das prevenções que são facilmente detectáveis através do autoexame. Pois é, e a questão da mamografia? Existe uma idade a partir dos 40 anos que já deve começar. É essa idade mesmo ou... Porque a gente sabe que o corpo humano vai mudando, né? Isso. As mulheres começam a ter a vida sexual ativa muito antes cedo, do né? que era há alguns anos atrás. Isso tudo modifica o organismo, né? Quer dizer, é 40 anos mesmo? Sim. Já dá para pensar a partir dos 30? Como é que está isso hoje? Depende dos casos. Como eu havia falado no começo, tem pessoas que têm predisposição, né? Já tem casos na família, e na família que eu digo é irmã, mãe, tias, parentes mais próximos, né? Então, esses pacientes não precisam esperar até os 40 anos para poder fazer mamografia. Então, depende de cada caso, né? Mas o ideal mesmo, se não tiver uma
predisposição genética, ideal é que se faça após os 35, na verdade. 35 né? anos. Isso. Então já não é mais 40. A mulherada a partir dos 30 pode começar já. Não é bom, né? A gente tem que falar a verdade. A mamografia é uma coisa chata, incomoda, mas é totalmente necessária, Sim, né? é É preciso. fundamental. Claro. E é preciso a gente alertar para isso, para não deixar que... A gente, infelizmente, ouve falar, eu não faço mamografia porque dói, não preciso fazer ainda. Mas vai que acontece, né? E é uma Você dor também? tolerável. Esqueci de Não é perguntar. todo mundo que fala que já passou por isso é tolerável. Os casos genéticos, eu tenho alguns dados aqui do Instituto Nacional do Câncer, o INCA, que são de 5% a 10% só. 5% a 10%. Quer dizer, existe a predisposição genética, mas é a minoria. Então, Exatamente. A questão do... Se você associar com seu estilo de vida, quer dizer, 5% de predisposição genética. Se eu tiver um estilo de vida mais melhor no dia a dia, né? Se tiver uma boa alimentação, fizer exercícios físicos, periódicos e tudo, eu consigo diminuir em até 28% de chance de desenvolver um câncer de mama. Interessante. A gente vai para um rápido intervalo, Bruna e pessoal, e a gente volta a falar então dessa questão da mudança de hábito de vida, como isso pode de alguma forma interferir no tratamento e na prevenção. Daqui a pouquinho. No ponto de vista desta semana, o assunto é Outubro Rosa, a prevenção ao câncer de mama e outros cânceres também. Como a Bruna falou, não é só Outubro Rosa, a gente tem um mês inteiro para tomar cuidado, para se precaver, não apenas as mulheres, os homens também, que acho que a proporção é de 1 para 50 ou mais do que isso? Isso. 1 para 50. É isso mesmo. Em cada 50 mulheres, um homem pode ter. Desenvolver o São câncer de raros mama. os casos, mas como o padre Décio já havia falado, existem. E é o toque também? O homem O tem que toque fazer também, exame de toque? exatamente. É O homem mesmo? também tem que se conhecer, tem que se tocar mesmo e conhecer o próprio corpo, igualmente a mulher, né? Padre Décio, você faz a prevenção? Com certeza. Eu me cuido muito porque o corpo humano é um microcosmo. É um universo fantástico. É uma perfeição. Eu não consigo entender as pessoas que perdem tempo nesse planeta com ódio, com mágoa, com rancor. Preconceito, com né? preconceito. Porque tudo isso, somatizado, vai prejudicar o corpo. 90% das nossas doenças, elas são somatizadas por nós mesmos. Então a gente tem que aprender a se cuidar, né? E outra coisa, não só se cuidar, aprender a reconhecer que o corpo humano é uma coisa fantástica. O corpo humano é muito lindo, é um microcosmo perfeito criado por Deus. E a gente tem que aprender a valorizar isso aí. Eu sempre brinco com as pessoas, né? A maioria dos homens fingem que não, mas 90% dos homens, quando olha para uma mulher, olha primeiro para o colo dela. Não tem um homem que não olha para os seios da mulher. Se é tão belo assim, por que não ajudar a cuidar? É verdade. Se você consegue olhar e admirar uma mulher nos seus seios, por que não chegar para ela e falar com ela, olha, se toque? E por que você também não chegar para um amigo e falar, olha, você já fez o toque aí para ver se você está com câncer de mama, porque o homem também pega? E tem que parar com esse negócio, né, de achar que porque a gente tem um lado feminino, a gente é homossexual. Não, todos nós temos um lado masculino e um lado feminino. E a gente tem que aprender a trabalhar e olhar os dois com carinho e, acima de tudo, cuidar. Então eu me cuido muito, procuro fazer musculação, procuro cuidar do meu corpo, não se esqueça da minha alma. E o meu cérebro é incansável, né? Eu não paro, estou sempre em ação. Então a gente tem que aprender a usar a nossa vida como dádiva, né? Como graça divina. E cuidar desse carro que nós temos, que é o nosso corpo, né? Aí tem que olhar se todas as peças estão funcionando. E o mês que vem vai ser o mês do dedão, viu? E os homens têm que parar de ter vergonha aí e começar a preparar para o azul que está chegando. Porque até então é 40 anos, mas como a Bruna está falando, essa realidade vai mudando. Então, os que já são coroa a partir dos 30 anos nem é coroa mais, né, Cida? A gente nem pode falar assim. Mas, como o padre falou, que ele faz atividade física, a Bruna também, eu tenho os dados também falando que 30% dos casos de câncer de mama podem ser evitados quando são adotadas práticas saudáveis de vida, como atividade física, alimentar-se de forma saudável, manter o peso corporal adequado, ou seja, a obesidade é um fator que predispõe, evitar o consumo de bebidas alcoólicas e amamentar. Quero saber das duas aqui, como que era a vida, se mudou essa questão da prática de atividade física, de cuidados com a saúde, ou se mudou depois
da doença? Como é que é essa realidade hoje para você? Eu sempre fiz caminhada, né? E deve ter uns quase 2 anos que eu faço academia. Aí eu faço zumba todos os dias. É né? mesmo? É. Mesmo durante o E tratamento. ajuda também, né, Cássia? Eu amo dançar, né? Então eu levo uma vida normal. Claro. Né? Eu falo que eu quero ser feliz, ou muito ou pouco tempo, mas eu quero ser feliz. Mas vai ser muito, não tem porque hoje em dia, graças a Deus, a medicina, a tecnologia está cada vez mais evoluída. A gente vai falar, inclusive, no tratamento que você está fazendo. Na primeira química que eu fiz, no primeiro dia desse segundo tratamento, né? Todos os profissionais que entraram lá falaram, atividade física é importante. Se você já é acostumado, o que você estiver dando conta, pode fazer. Igual eu faço. Não tem restrição, não. A não ser que você não consiga. Igual ontem eu fiz zumba 2 vezes no dia. E eu Maravilha. estou dando conta, eu vou. E eu me sinto super feliz, saio de lá assim, nossa, que eu amo dançar. E eu ainda estou fazendo uma atividade física. Bom para você manter o seu peso, né? Porque você, queira ou não, você está tomando corticoide. Sim. Você dá uma inchadinha, né? Verdade. Então eu procuro fazer minha atividade física e fico super feliz e Tocando a vida em frente. Não deixo de ir em festa. Tá Tô certo, indo mas pra você tá aí festa. firme. Falo com o meu médico, assim, brinco muito com o meu oncologista. Doutor Bruno, eu não posso morrer agora. Por quê? Meu negão tá bonito demais. Olha você vê, o negão tá liso. Você acha que eu vou deixar para outra? Não vou, não. Não pode. Então eu faço Se ele é o tudo seu à risca. estímulo, você tem que continuar. Faço tudo à risca, sabe? Tá certo. Sigo o meu tratamento, aceito tudo super muito bem. Por quê? Se veio para mim, quem vai enfrentar sou eu. Não adianta eu revoltar. O que você aceita, você vai muito melhor, né? É verdade. Então, E você, Cida, já fazia alguma atividade física ou começou a fazer depois? Não, bem pouquinho, Raquel, antes, muito pouco. Mas começou no tratamento. Você começou a fazer atividade física no tratamento? Porque não é, quando toma quimio, né, a vermelha, que é mais pesada, a gente fica muito prostrada, fica não só deitado, mas sentado, o corpo mole. Aí uma amiga, né, da área da saúde visitou e falou, você tem que procurar fazer uma caminhada. Eu ainda olhei para ela e falei assim, como você não está aguentando, né, levantar às vezes, porque às vezes tem sessões que é mais pesado. Aí ela falou assim, mas você vai fazer nem que seja dentro de casa. E como eu tenho escada na minha casa, eu subia e descia. Rodeava as mesas. Entendeu? Aí começou assim. Aí a partir desse dia, eu senti melhor. Eu fiquei, né, mais tempo assim, até para receber mesmo as visitas, alguma coisa, eu me senti bem melhor. Aí a partir disso é que eu vi que realmente a atividade física, principalmente até durante, igual o Cássio fala, até durante, eu não aguentava isso, mas eu não aguentava não. mas eu nunca passei mal com Pois químio, é, você acredita? mas assim, Que bom, né? na caminhada, né? Eu fazia dentro de casa, porque eu falei, eu não aguento andar nem na rua. Ela falou, mas você vai fazer dentro de casa. Aí eu fazia, realmente, subia desse escada devagar nas minhas condições, mas eu fazia. E a alimentação? Mudou muito? A alimentação, realmente, eu sou bem... Tá ruim ainda, Cida? Problemática a alimentação, mas eu procuro, né, sempre melhorar e lembrar do passado, que está bem recente ainda, né, no meu caso, mas procuro. A sua alimentação, Cacilda, como é que é? Assim, eu acho, na minha concepção, que é ótima, né? Assim, eu como pão integral, salada, não como arroz, salada, feijão e carne, e como de 3 em 3 horas, sou sistemática, sabe? 3 em 3 horas. Eu como e evito fritura, esses negócios. Assim, gosto muito eu gosto muito de costelinha, aí procuro uma mais magrinha. Como, não vou falar que eu não como de vez em quando, não. Mas a minha alimentação eu acho muito boa e gosto muito de fruta. Bruna, isso que eu ia perguntar. Existem algumas variedades, né, na alimentação que é melhor priorizar ou evitar? Porque eles falam, por exemplo, tomate tem aquela sementinha que é cancerígena, isso é mito ou não? Não, na verdade, eu sou a favor de que a pessoa coma de tudo um pouco, né?
Cássida tem uma boa regra de alimentação, é a cada 3 horas mesmo. A gente tem que pensar na alimentação como um todo, não é só comida, não é só sólido, então a gente tem que lembrar de hidratar também, ainda mais com esse calor que a gente tem vivido, né? E não existe regra, não existe alimentos que você deve evitar e tal. É balancear, né? Por que não fazer um acompanhamento também com nutricionista, com endocrinologista? Por que não? Para ele aconselhar quais alimentos, balancear, vamos fazer uma dieta mais equilibrada, né? Mas essa questão de evitar, acredito que não, é tudo de um pouco mesmo. É bom que ela utilize o pão integral, troca um pelo outro, evitar glúten também, que não faz bem a ninguém, né? São hábitos que a gente vai adquirindo, que a gente tem que adquirir durante a vida normalmente, exatamente. Né? Sem excessos. Sim. Né, padre? Os excessos é que às vezes fazem a diferença pro mal, né? Tudo em excesso é ruim, né? Até água, né? Com certeza. Você sempre me vê aí nas reuniões aí com a sacolinha, né? De 3 em 3 horas. É verdade. Eu tô aí comendo minha fruta, tô comendo meus lactobacilos. Então, assim, a educação alimentar é essencial. Saber comer é essencial. Mas imprescindível é o exercício. Você tem que praticar exercício, você tem que andar no mínimo 40 minutos por dia. Isso aí já ajuda demais. Se você puder fazer uma academia, ainda mais agora que nós temos academia esparramada por toda a cidade, fica fácil, né? Talvez uma das grandes vantagens do projeto Mexa-se seja este, né? Eu até vou lá no Jardim Arizona também. Participa do Mexas? Eu faço no Compasso, mas vou no Mexas também. Ela faz tudo, gente. Mas eu adoro, gente. Isso aí. Mas você faz uma atividade física, você sai tão feliz. Eu acho que te dá uma energia. É a serotonina, né? É a serotonina, exatamente, você sai feliz. Eu adoro. O ser humano tem que aprender que ele é o principal responsável pela cadeia humana existencial que está aí. Não só humana, mas a própria estrutura de mundo, né? Nós temos que aprender a cuidar da gente, a cuidar da água, da terra, do planeta, né? Porque é o nosso modus vivendi e a gente tem que tá inserido nele. Então a gente tem que aprender a comer bem, tem que tirar uma hora para exercício. A pessoa que é equilibrada vai tirar uma hora para poder fazer suas orações, uma hora para poder fazer suas leituras, né? Nós temos que alimentar o cérebro, o corpo e a alma. Temos que estar bem e fazer isso em harmonia, né? Tem que ter equilíbrio, tem que ter disciplina. Não vai achar que levantar é igual eu levanto 5 e meia para ir para academia é fácil, não, porque você tem que ter uma disciplina. Ainda mais no horário de verão, né? Exatamente. É mais difícil ainda, mas se não tiver isso na sua vida, você sempre vai ter uma boa desculpa, né? E há uma frase latina que todos nós conhecemos, né? Mente sana, corpore sano. Se a mente está sã, o corpo está são. Então você tem que cuidar da mente, tem que cuidar do corpo e automaticamente a alma vai estar salva. É verdade. Cida, você já tem quanto tempo que você já terminou o tratamento? Em novembro agora faz 3 anos que eu iniciei a minha primeira quimio, que eu iniciei. Que você iniciou. Mas como eu tive 1 ano ainda, né? Depois para fazer quimio, ainda tem uns 2 anos, mais ou menos. Né? Sua vida mudou? Bastante. Como? Em que aspecto? Para começar, voltando à alimentação, o que eu tinha mais medo, eu acho que eu não tinha medo da química, cair cabelo, eu tinha medo da alimentação, porque quando eu via falando que uma pessoa estava com câncer, que morria, que eu não comia e tudo, eu falei, então agora eu não vou dar conta do tratamento, eu já tenho dificuldade de alimentar aí, mas tudo eu recebi pela graça de Deus mesmo. Foi o período que eu mais comi na minha vida. É mesmo? Não prato cheio, porque Cássida mas pode se alimentava falar, bem, né? Alimentava bem e assim, pouquinho. Se eu não podia chegar perto de um fogão, uma mesa posta, né, com os alimentos. Eu não consegui. Alguém tinha que colocar para mim, servir para mim pouco. Aí eu comia 2 até 3 vezes. Um copo de suco, se completasse um copo de suco, eu não conseguia beber. Aí eu tinha que colocar pouquinho, costumava até meia jarra e ir bebendo. Então, fica até uma dica, né? Às vezes, possivelmente, alguém que está fazendo químio e fala, não, os familiares, né? Não consegue, a determinada pessoa não consegue alimentar. Mas se um familiar servir aquela pessoa pouco mesmo, o paciente vai conseguir comer várias vezes. Isso, eu consegui passar isso para algumas colegas, né?
que O estavam negócio talvez é também. você ver aquele tanto de comida, aquele o estômago embrulha. Isso, muito alimento, né? As panelas cheias, você não consegue, parece que o próprio organismo rejeita. Se você não tivesse acesso à cozinha, alguém te servir, né, numa sala à parte, alguma coisa, levar, você alimenta sim. Isso é muito legal o que você está falando. Eu descobri isso. Pois é, você descobriu isso aí e conseguiu passar isso para outras pessoas que talvez não comiam por causa disso. Eu falo que o câncer, todo esse tratamento que eu tive que passar pela químio, foi bom, foi assim, realizador, porque eu pude ajudar, mas foi muitas pessoas mesmo. Inclusive, eu até pedi, né, assim, cada um ir passando para o outro, porque um dia eu tinha que sair desse hospital, né, graças a Deus, mas ficou aquele querer meu, tá, fazer esse movimento, porque é impressionante. Teve um caso, quando eu estava fazendo a rádio, um senhor muito debilitado, os familiares chegaram assim, uma comitiva, a família inteira levando essa pessoa. Eu fiquei meio impressionada com aquilo, cheguei até perto de eu vi ele muito, né, assim, debilitado. Aí ele falou, não, o médico falou que ele está bem, o tratamento está dando todo certo, só que ele não consegue alimentar. Aí eu cheguei perto, qual o cuidador? Aí fui até perto de uma filha, expliquei para ela todo o procedimento qual eu estou falando com vocês. Aí no outro dia que nós encontramos, ela já me deu o resultado. Porque no jantar, ela já fez isso. Sabe? Colocando um pouquinho, não deixava assim, o cheiro do alimento chegar até o quarto dele, sabe? Pessoas com, às vezes, vai visitar, vai com um perfume, às vezes quer agradar até um sabonete. Se a pessoa, a Cacilda pode te falar isso também, tomar um banho e for te visitar, é como que ela estivesse passando um perfume naquela hora, você sente o cheiro do sabonete dela. Os sentidos ficam todos mais muito apurados, aguçados, né? Mas entendeu? eu nunca senti isso. Aguçadíssimo. Isso é diferenciado, Ela, né, Cacilda? no caso Não, dela, nunca, ela falou. ó, da primeira quimio eu enjoei uma vez. Você está conseguindo resistir bem. Não, da primeira vez. E dessa eu não sinto nada. Não sente assim, nada. eu sinto assim, por exemplo, eu fiz a quimio. Se eu passar mais tempo sem alimentar, aí me dá tipo, não é um enjoo, mas eu fico com o estômago meio embrulhando, assim, sabe? Mas fora isso, não, eu não sinto nada, eu acho que eu sou normal. Que bom, né? Não, é porque você está com muita Os força. alimentos também. Ô, Cida, não é que você seja anormal. O organismo humano, ele se diferenciado, autodefende. né? É aquilo que eu disse para você, nós somatizamos 90% das nossas doenças. Querer é poder. Eu não quero ficar doente, eu quero ser melhor, eu quero superar as dificuldades. E eu posso fazer isso. E elas são Com muito certeza, positivas. com Deus a gente supera tudo, né? Com Inclusive, certeza. evitar alimentos. A única coisa que a gente recebe as instruções no hospital, alimentos muito crus, né? Às vezes, naqueles dias, os primeiros dias da químio, né? Que tem algumas reações, ser mais o cozido mesmo, né? O Mas fermentado. mais até por causa da procedência Também do de alimento, bactéria, né? de Está mais bactéria, vulnerável, né? né? Bom, a gente Porque vai a para um gente tá- rápido intervalo, a gente vai voltar, vamos continuar esse assunto agora que o pessoal está interagindo mais. Aí daqui a pouquinho acaba o programa, mas a gente volta daqui a pouquinho falar um pouco sobre a importância do apoio também da família nesse momento. Daqui a pouco. E o ponto de vista desta semana fala sobre o Outubro Rosa, a prevenção ao câncer de mama. E hoje comigo várias pessoas que têm muito a contribuir aqui, a Cida e a Cacilda, que já tiveram. A Cacilda hoje enfrenta novamente a doença, mas está superando, está mostrando, dando exemplo aí de força, de determinação. A Cida já teve a doença e também superou e está seguindo firme aí. A Bruna Carvalho, que é enfermeira do Hospital Municipal, está nos ajudando. E o Padre Décio, que sempre esteve à frente aí dessas bandeiras de conscientização, de apoio. E a gente está falando sobre a importância de alguns cuidados, a Cida dando um toque da experiência dela, do que fazer, do que não fazer. E você estava falando, Cacilda, a gente teve que ir para o intervalo, mas eu estava falando da importância de não comer alimentos crus, né? Tem dificuldade no início do tratamento, é isso? Não, nem é por causa, queira ou não, a imunidade baixa, né? Assim, a minha, assim, baixa, não baixa, assim, mas você está fazendo um tratamento mais pesado, né? E então é melhor você evitar, ou então esterilizar muito bem, né?
Pois é, Bruna, é interessante elas falarem isso, essa questão de, a Cida falou, não deixar sentir o cheiro, tomar alguns cuidados, quem for visitar alguém que esteja em tratamento, não usar perfume, não tomar banho e ir visitar, né, Cida? Porque fica o cheiro fica muito forte, e realmente é um processo que deixa os sentidos mais aguçados. Sim, como a Cacilda falou, ela exemplificou muito bem, né? A quimioterapia e a radioterapia é um processo muito delicado e muito agressivo ao mesmo tempo, né? Porque ela vai praticamente, a grosso modo falando, matar aquelas células que estão ali de diferentes no organismo. E com isso eu fico mais suscetível ao próprio mundo, né, mundo externo. Sim. Então eu fico mais propenso a desenvolver uma gripe que pode ser comum para você e para mim, para elas que estão passando por essa quimioterapia, vai ser mais agressiva, né? Então isso que ela falou é um exemplo muito bom mesmo. Às vezes não é que passa mal porque come certos alimentos, mas é bom evitar porque o organismo vai estar mais suscetível a desenvolver outras doenças. E aí vai aprendendo a conviver com isso, né? Exatamente, com certeza. O importante é conhecer, conversar muito com o médico, né? É pegar bom, essas é importante. dicas. Né? A própria família também, eu acho que é peça fundamental desse processo. Né? Não é o paciente sozinho ir até as consultas, é o companheiro ou companheira, é quem está do lado do paciente o tempo todo, passar pelas consultas médicas, né? Para poder aprender um pouco mais da doença e explicar isso tudo até mesmo para os visitantes, que é importante, né? Porque não os visitantes também não podem conhecer mais da doença e saber evitar, como elas haviam falado, né? Sobre evitar cheiros fortes. Isso é importante e isso também, quando a pessoa vai visitar, é importante saber. Pois é, que eu não sabia. Realmente para mim é uma surpresa, estou tendo uma aula de como proceder para paciente oncológico. E outra, às vezes nem é oncológico, não, às vezes outras doenças realmente. também, e a gente não para pensar nesses pequenos detalhes que fazem a diferença. E a questão do apoio familiar, que a Bruna citou, a gente sabe da importância disso. O Padre Décio, com certeza, já deve ter vivido muitas situações desse tipo também, e a família é fundamental, né, Padre? Os amigos, a família, nesse processo, né? A gente sempre é chamado para poder atender os doentes nos hospitais e nas casas. E é muito comum você encontrar doentes de câncer. E eu tenho um carinho muito grande com a Santa Casa de Misericórdia, porque a melhor igreja, a mais bela igreja que eu já celebrei a vida, e a mais bela igreja onde eu entrei, que eu não encontrei nenhum anjo do demônio, nenhum anjo mau, foi o setor de oncologia de crianças lá da Santa Casa de Misericórdia. O mundo é cercado de anjos ruins, mas a oncologia do hospital da Santa Casa de Misericórdia, ali a melhor igreja que eu já celebrei. Crianças puras, atormentadas pela doença do câncer, e sempre sorrindo, E cada visita que eu faço, né, Deus já chamou uma criança. E a gente sempre sabe que o céu é bonito por causa disso aí, porque Deus chama os bons, Deus leva os bons para casa, né, seja adulto ou seja criança. Mas o câncer, ele não veio como um castigo de Deus. O câncer ele é um processo da evolução humana. Nosso organismo, que a gente é o macrocosmo que eu falei com vocês, que é tão perfeito e que a gente cuida pouco, né? Come mal, bebe mal, não pratica exercícios, se frustra facilmente, né? Tem vícios, Tem vícios. Então tudo isso gera doenças. E essas doenças vão debilitando a espécie humana, o ser humano. Mas mesmo na doença, você consegue ver a beleza das pessoas, né? Tá aí, né? Vocês duas como exemplo, tá as crianças do setor de oncologia que eu visito muito. Então, assim, para mim como sacerdote, é fácil chegar perto de uma pessoa. Outro dia mesmo eu fiz a encomendação de 2 almas e eu saí triste porque eu sabia que não ia ver mais elas de carne e osso. Porque a gente passa a conhecer a morte, a gente passa a conviver com ela com tanta facilidade que quando você entra dentro de um quarto, você já sabe
Estou cansado de falar com isso. Daqui 3 dias eu estou fazendo a encomendação da alma. Porque a morte, ela não é algo humano. Ela é algo divino, é de Deus. Agora, viver é divino. Nós temos que olhar para Deus e falar, olha, eu estou doente, mas eu quero viver. Eu vou lutar para viver. Claro. Então é importante isso aí, né? E aí conta os amigos, a família, né? Isso que nós estamos fazendo aqui, ó, tem que chegar nas casas para que as pessoas percebam que o ser humano ele é responsável um pelos outros. É verdade. Não dá para ficar criticando, brigando, destruindo. Nós temos que cuidar, né? Cuidar das pessoas humanas. E isso que a gente está fazendo aqui é cuidado, é amor, é carinho, o testemunho de vocês, né? O seu testemunho, a sua disponibilidade para nos acolher aqui. Tudo isso aqui é responsabilidade com a espécie humana, homem e mulher. É verdade. Cacilda, como que a sua família lida com isso? Você lida com isso em relação à sua família? Tranquilo. Assim, meu marido é um companheirão, né? Então, ele aposentou em julho, né? Então, agora é só ele que vai comigo, né? Aí, ele que vai, me acompanha, fica lá comigo. Te dá força? Como eu não posso, eu fico presa na máquina da touca, né? Eu não posso levantar. Aí, eu chamei de crioulo, pega café, pega um chazinho lá pra mim, um biscoito, que lá dentro tem, ele vai lá, pega. Aí, crioulo, você tá querendo alguma coisa? Não. Aí é assim, desse jeito. Te dá um apoio total. Na alegria e na tristeza, né? Acho que é aí. E tem que ser assim, né, Cacilda? Ué, porque se a gente tá junto, nós fizemos 32 anos de casado, né? Nossa Senhora. Então, eu acho que se a gente tá junto e bem, não é por acaso, né? Quem ama, cuida, né? Partilha. É uma Sem partilha. dúvida. É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Não existe Lógico. amanhã. E cuidar. Você tem que, se a pessoa tem hora que tem um defeito, você tem que, né, amenizar. Então, é uma troca, É o equilíbrio, né? equilíbrio, Na verdade, tem que ser um equilíbrio. Olha a força que o marido dela não deu para ela, não dá para ela, né? Sim. Com Conheci certeza. mulheres que, infelizmente, encontraram pessoas que abandonaram no momento que mais precisavam. E isso acaba que o organismo sente demais. Com certeza. Aí a pessoa, ao invés de fortalecer, ter alguém em quem fortalecer e falar assim, eu E amparar, né? preciso, Se amparar. exatamente, eu preciso viver para mim, mas eu preciso viver para essa pessoa. Sim. Ela não encontra ninguém. Então o organismo sente na hora, então se transforma. E a probabilidade dela se recuperar é muito menor, né? E em 2010, que eu fiz o tratamento, aí tinha, ou o motorista me levava, tem um amigo, muito gente boa, ele chama Zé Luiz Tomé, que ele é aposentado da CEMIG, ele falava, não, eu te levo, sabe, ia comigo, sabe, maior coisa. E tinha as amigas, né? Então tinha fila de amiga para ir comigo. Ah, As que brigavam, ótimo. sabe? Não, você já foi muito. Tem Você é uma que chama privilegiada. Marinha, uma senhora mais velha um pouco que eu. E ela ficava, não, mas você já foi mais de uma vez, agora sou eu. Ficar Era uma disputando briga. quem que ia te levar. Que ótimo. Assim, a gente fica feliz porque se a pessoa está disponibilizando para ir com você no tratamento. Está tudo, doando o seu tempo, está doando amor também, né? Com Cacilda? certeza. E você, Cida, como é que foi essa experiência, sua família, o amparo que você Graças teve? a Deus também eu tive um amparo muito presente mesmo, né? No caso, eu tenho só irmãos, né? Meus pais faleceram e eu não sou casada. Mas, assim, a família foi fundamental em tudo. Né? Até a hora da notícia, né? Porque eu falei, eu tomei a decisão tudo sozinha, onde operar, com quem e tudo, porque eu queria ter essa individualidade, porque um falava, vai no médico. Eu segui mesmo, mas depois, né? Aí eu partilhei e, graças a Deus, encontrei todo o apoio. E voltando na linha do Padre Décio, falando sobre a espiritualidade, o que eu mais pedia para, né, assim, a visita e fiz, assim, questão de receber foi a extrema unção, né, a unção dos enfermos, hoje se diz, né. Isso eu falei, eu não vou entrar no bloco cirúrgico sem receber a unção dos enfermos, no caso da minha espiritualidade católica. Você tem isso muito forte, né, Cida? E isso também, até partilhando com outras pessoas que estavam começando, né, a ter o problema do câncer e outras enfermidades,
Eu falei, gente, vocês são católicos, por que essa restrição de não receber a unção? A unção é para nós, católicos. Se nós não a recebemos, quem receberá? E foi com isso. Olha, Cida, e vou dizer para você uma coisa aqui, com todo o respeito possível. Cansei de entrar em hospitais. Cansei. Cansei de dar unção dos enfermos. E às vezes, não é só católico, não. Cansei de ungir evangélicos, espíritas. Na hora que você precisa de Deus, Independe da religião. religião não salva ninguém. A fé é uma Deus. só, né? A fé Isso, é uma só. E eu fico feliz quando Ajudou alguém de muito. outra religião vira para mim e fala, ô padre, me abençoa aqui, me unge aqui. Isso é irmandade, isso é cuidado um com o outro, isso é carinho. Isso, e Respeito. isso, para o paciente, no caso, se você crê, aquilo ajuda. Eu tive certeza. testemunho, né, de pessoas que depois ligavam para mim e falavam, mas eu não estou tão ruim. Eu falei assim, eu também não estava. E estou dizer que melhor você tá- ainda depois da Claro. unção. É uma força, é só quem recebe, viu? Essa unção, a paz interior, é uma paz, assim, muito bom. E isso, eu senti depois disso uma força maior, até para enfrentar tudo aquilo. A nossa igreja nos dá isso, por que recusar? É verdade, Se é de eu graça, tenho né, isso, Cida? a Eucaristia. A Cacilda falou aqui sobre a questão da touca, a gente vai explicar o que é. Na verdade, ela está tá num projeto experimental de uma touca, é um equipamento que ela faz durante a quimioterapia, que esfria o couro cabeludo, não é isso? Congela. Congela, mais do que esfriar, congela. É a crioterapia, que é um tratamento experimental. Como é que tá sendo? E ela aí tá preservando o cabelo dela, esse que é o cabelo dela, não caiu nada, tá duro. Ó, vai puxar? Olha só. E aí, como é que tá sendo essa experiência para você? Como é que tá sendo? É um tratamento novo, É novo, né? E que dá muita esperança, porque na verdade a gente vê relatos aí, a fase pior, vamos dizer assim, do tratamento é quando perde o cabelo, né? Que é a autoestima da mulher que tá em jogo aí, né, Cacilda? É um tratamento experimental, né? Tá dando muito bom resultado com o meu cabelo. Então, um pouco antes de começar a quimio, aí coloca, a touca já fica gelando, né? Aí coloca. Então, nos primeiros 5 minutos, dá vontade de você arrancar e jogar essa touca lá não sei Queima. onde. Não, você já fez fisioterapia que põe gelo? Que Já, começa já, a doer? Já. Queima. Dói de queima, Você não sabe literalmente. explicar o O que gelo é. queima. O gelo então, queima. nos primeiros 5, 10 minutos é difícil. Mas aí depois você acostuma, tá? Aí eu fico com a touca, faço a medicação toda. E no último que coloca, é para lavar, não é? Um soro que passa Sim, pela antes, ciclo, né? né? O último. Então, coloca para pingar 1 hora. Então, eu tenho que ficar mais 1 hora depois da medicação com essa touca. Uhum. E aí depois tira, né? A princípio a moça, a enfermeira molha meu cabelo, passa um condicionador lá que pode usar, põe uma touquinha e põe a touca. Que é uma touca por baixo, parece assim de um plástico, né? Que Uma tem espécie- o gel que faz a crioterapia. Aham. E por cima tem uma outra touca que parece de um neopreno, Uhum. que ela prende aqui, que ela tem que ficar bem encaixada. E essa touca, gente, ela é justamente para preservar o couro cabeludo. A medicação não afeta tanto o couro cabeludo para não Quanto- deixar o cabelo cair, não é Exatamente, isso, Bruno? É isso mesmo. É um processo ainda em fase de experimento, né? O que eu sei é que é um processo que ele congela o couro cabeludo, com isso os vasos sanguíneos se contraem e não deixam a medicação que está correndo na corrente sanguínea toda do corpo e tanto para o couro cabeludo, preservando assim os cabelos naturais. Muito bacana, isso é fundamental, né, Cida? Você que passou por realmente. esse processo aí, eu imagino que deve ser muito doloroso, né? Porque trabalhar a autoestima. Claro. Hoje em dia as mulheres estão colocando lenço, fica uma coisa bem fashion, assim, mas Claro. não deixa, Não deixa da gente, de ser, porque né? Claro. o couro, o cabelo, né, quando Eu cai, acho esse corte de cabelo tão legal, ele, Você não tem. Você é Não grande. tem preconceito, não. ele realmente, igual no meu caso, eu peguei muita época de frio,
sente um gelo, aí eu pude imaginar o que as crianças não sentem, né? Os bebezinhos, que nunca tinha, né, passado por isso. Mas, assim, eu acho magnífico isso que Cacilda está passando. Essa possibilidade, né? né? Parabenizo, né? Todo É um avanço, né? um avanço aí. Mas, assim, a experiência da queda do cabelo, igual da primeira vez também, né? No caso, ela já passou por isso. É bom também, assim, você passou por aquilo e consegue. Enterra aquilo ali também, né? Porque Sai por isso cima. tudo a gente vê Deus. Por quê? Quando sempre eu tive cabelo muito grande, né? O cabelo é a vaidade da mulher. Né? Aí, quando começa a cair, né? Quando eu já estava na química, já estava menor, eu já tinha cortado. E, no caso, é no banheiro, né? Na hora do banho, o peso da água começa a desprender mesmo. Mas Deus me deu uma graça muito grande de ver aquele cabelo caindo mesmo. E eu deixá-lo embora, assim, não chorei, né, hora nenhuma do tratamento, mas isso eu pedi a Deus para eu não chorar, eu era muito chorona. Aí eu via naquela água, o cabelo caindo é igual um cabelo sintético, ele mata a raiz, Deus não deixa cair esse cabelo bonito, né? Primeiro morre a raiz, olha que maravilha, depois para você mesmo se desprender daquilo. Aí ele vai embora, aquele cabelo fake, não é o seu. Depois... Ele é sintético, fica em pé, a água ultrapassa ele, né? Se alguém estiver passando por essa experiência e quiser fazer isso, ele não é aquele cabelo bonito assim, ele é morto. Ele tinha que ir mesmo, Tinha né? que ir, então é um desprendimento também de tudo indo embora, tudo que é ruim. A química te faz isso, a rádio te mostra isso, o queimar da pele. Quantas vezes as pessoas se queimam bronzeando, né? Aí na praia, queima mesmo de ferir. Hoje a gente queima por uma necessidade. Eu também passei por isso. Ficava exposta ao sol, hoje jamais ficaria. A química dá muito. Igual eu tive alergia da química, ficou tudo, uma placa vermelha, sabe? A medicação vai ficando acumulada no organismo da gente, né? Mas aí, com o tempo, vai jogando, como a Cida disse, né, Cacilda? Vai terminando isso tudo. Gente, felizmente, nosso papo está tão bom, é tão enriquecedor, mas chegou ao fim, já foi 1 hora de bate-papo. Eu quero agradecer muito a Cida por participar conosco, que é nosso colega aqui na Câmara Municipal, a Cacilda, que está passando por esse processo, mas vai seguir firme, daqui a um tempo vai voltar falando que está totalmente curada, está bem. Deus quiser. Deus quiser, né, Cacilda? Com certeza. Muito obrigada pela presença de vocês, obrigada, Bruna, por sua presença também, foi muito enriquecedor. E o Padre Décio está sempre conosco aí. Muito a gente agradece, né, e dou os parabéns às duas, a vocês também, porque são mulheres, e ser cobaia não é fácil. Existem muitas doenças que são curadas graças a cobaias humanas. Mais guerreira ainda. Gente, muito obrigada. E o Ponto de Vista fica por aqui. Obrigada por sua companhia. Até o próximo programa.